E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui falar um pouco dessa notícia de um eventual acordo do CSA com um grupo de investidores chineses. Eu nem estava querendo fazer muito um vídeo sobre isso, mas muita gente ficou perguntando, e as notícias estão acontecendo, né? E então, acho que eu também não vou ficar fugindo muito do assunto, né? Mas por que eu não queria falar? Eu vou dizer que eu sou um pouco cético em relação a esse acordo, tá? Pelo menos em relação às notícias que já vieram até agora. Eu realmente acho que a gente precisa esperar mais. E a torcida do CSA principalmente precisa cobrar mais informações sobre isso. Por que eu tô falando isso? As notícias que chegam são muito animadoras. Um grupo chinês quer investir 100 milhões de reais no CSA, construir um estádio novo, transformar o CSA numa potência do futebol nordestino, uma potência do futebol brasileiro, e isso parece super legal. Então é óbvio que a torcida vai ficar animada, ainda mais no momento que a torcida acabou de ver seu time voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de mais de 30 anos. Então acho que a torcida tem bons motivos para gostar da ideia, tá? E seria muito bom se tudo isso acontecesse, tá? Eu já falei aqui num outro vídeo que eu gosto muito da ideia de que os clubes brasileiros sejam transformados em empresas, sejam geridos como empresas, e isso inclui eventualmente chegar investidor, botar dinheiro ali, ter interesse ali. Então eu acho muito legal isso. Então seria muito legal se acontecesse com o CSA, que fosse o ponto de partida aí para alguma coisa maior. Mas por que eu sou muito cético em relação a esse acordo, pelo menos em relação ao que a gente teve agora? Porque é tudo bom demais. E bom demais sem ter muita justificativa, tá? Então, por exemplo, até agora não se sabe quem são esses tais investidores chineses. Inclusive se tem usado mais investidor e empresários chineses do que uma empresa chinesa. O que é um uso de uma expressão que me preocupa. Tá? Eu fico mais tranquilo quando eu falo que uma empresa chinesa quer investir do que empresários chineses, investidores chineses, porque nada contra a China, tá? É contra o termo empresários e investidores versus o termo empresa. Quando uma empresa quer investir, uma empresa chinesa, uma empresa italiana, uma empresa de sei lá onde, uma empresa americana, bom, é uma empresa. Então, que empresa é essa? Bom, você consegue ver que empresa é essa, você consegue eventualmente descobrir, pode ser até que seja o caso de uma empresa chinesa, mas quando as pessoas que estão tratando essa negociação usam mais investidores e empresários, fica um negócio muito genérico, entendeu? Parece uma pessoa que tem dinheiro que quer botar ali e não deixa muito claro por quê. Eu vou pegar alguns exemplos de investimentos pesados que foram feitos no Brasil, no futebol, e que incluíram a ideia de assumir mais um clube. Teve caso super recente, da Red Bull com o Bragantino. Tem o caso mais famoso, da Parmalat com o Palmeiras. Tem o caso de bancos de investimento que chegaram ao futebol brasileiro nos anos 90, na segunda metade dos anos 90. Daí teve o Excel no Vitória e no Corinthians. Teve a Hicks Mills no Corinthians. Teve a ISL no Flamengo e no Grêmio. Teve o Nations Bank, o Bank of America, no Vasco. Então, assim, essas empresas a gente sabe o que elas fazem. Elas têm uma área de atuação, né? Algum é banco de investimento, outro é fundo de pensão, outro é uma empresa que vende leite e derivados, outra é uma empresa que vende energéticos. Você sabe o que são essas empresas, então você sabe o que elas vão querer. Elas vão querer exposição da marca delas, né? Então elas vão querer, e eventualmente podem querer também investir ganhar dinheiro com compra-venda de jogador, tudo. Mas vocês têm uma atividade. É uma empresa que você já tem uma história ali que você sabe, bom, essa empresa aqui eu posso confiar por causa disso, eu posso não confiar por causa daquilo, mas você tem uma história toda por trás, né? Então faz toda uma lógica. Então espero que seja uma empresa chinesa atrás do CSA, eu ficaria mais tranquilo. Se fosse, por exemplo, uma montadora, tem um monte de montadora chinesa aí, Jack Motors, ou fosse uma empresa, a Huawei, que faz celular, tá crescendo muito, essa empresa que tá crescendo pra caramba. De repente ela quer investir, ela já patrocinou a camisa do Santos, por exemplo. Ela pode querer, agora eu quero assumir de vez, entrar pesada no mercado brasileiro. O brasileiro compra celular a rodo, vou investir no CSA. Entendeu? Tudo bem, você entende, é uma empresa que está querendo exposição da marca, ou então uma empresa de investimento que fez um estudo de investimento ali, uma empresa de investimento já conhecida que fez um estudo ali de quanto ela deve investir, qual que é o futuro, o potencial daquele mercado em que ela está investindo. Que até foi o caso desses bancos de investimento que chegaram no futebol brasileiro nos anos 90, virada para os anos 2000.
Muitos quebraram a cara. Mas assim, fazer uma lógica, tinha uma lógica ali. Ou então, de repente, é um cara como aqueles empresários americanos que estão chegando no futebol inglês, no Manchester United, no Liverpool, que eles já trabalham no mercado de esportes, são donos de vários times nos Estados Unidos e querem expandir para os Estados Unidos. De repente, um deles quer expandir aqui para o Brasil. Ok. Se de repente é uma empresa chinesa que é dona de um time de futebol na China, então quer ter um time aqui no Brasil para poder servir de ponte para mandar jogador para a China. Pode ser. É difícil também, porque o mercado chinês não é um mercado tão aberto assim a tantos estrangeiros, então não faria sentido você abrir um time no Brasil para ficar mandando um monte de jogador brasileiro lá para a China, ou para você de repente botar alguns chineses aqui no Brasil para de repente ajudar o desenvolvimento técnico deles aqui no Brasil, mas você poderia fazer isso com 2, 3 jogadores só, também não teria muita liberdade, mas poderia ser, é uma empresa, você sabe o que ela está querendo fazer. Agora vem empresários, grupo de investidores, é um negócio muito genérico, e assim, prometendo coisas que assim, se a gente pensar bem, será que faz tanto sentido assim investir 100 milhões de reais num clube de futebol do Brasil? O futebol brasileiro que ainda é um mercado, uma indústria que tem problemas para se viabilizar, né? Alguns dos maiores clubes do Brasil são cheios de dívidas, por exemplo. E não conseguem gerar receita suficiente para empatar ali com seus custos ali bem altos para montar os times. Então é difícil. Fazer um estádio é um investimento muito alto e de longuíssimo prazo. O próprio presidente do CSA disse que eles não estariam comprando o CSA, eles estariam investindo no CSA porque o CSA Clube, a instituição, não está à venda. Então como é que eles vão gastar um dinheiro pesado? Porque para construir um estádio não vai valer a pena ser um estádio pelo menos por umas 25, 30 mil pessoas, né? Senão ficava com repelé. Vai fazer um estádio para 25, 30 mil pessoas, vai gastar lá uns 200 milhões de reais se fizer uma obra ok, assim, sem gastar muito, mas fazendo um estádio legal, né? Vai gastar uns 200 milhões de reais, mais os 100 milhões que eles já vão ter posto aí para investir no clube. Eles vão conseguir lucro de 300 milhões de reais no futebol brasileiro. Assim, pouquíssimos clubes no Brasil conseguem isso, se é que algum consegue lucro tão alto assim num universo ali de 5, 10 anos. Consegue lucro a ponto de você conseguir remunerar o investidor assim. Acho difícil, é uma promessa muito legal, assim, entendeu? Mas parece difícil. Se eles ainda estivessem comprando o CSA, tudo bem, estão comprando, eles são dono do time, então eles vão querer fazer o estádio, porque daí é o investimento do longo prazo, faz parte aí de querer fazer com que investir dentro do patrimônio, do que passou a ser patrimônio deles, né? Então eles passaram a ser dono do estádio, então eles querem fazer isso. O mercado de eventos em Maceió não é grande o suficiente também para você querer construir um estádio e querer ganhar dinheiro no uso não só pelo futebol, mas também em outros eventos, como por exemplo o Walter Torre, dono da W Torre, pensou quando foi atrás do Palmeiras, né, para fazer o Allianz Parque. Então, eles estão ganhando, ganham muito dinheiro com futebol, mas ganham muito dinheiro com show. Mas Maceió não tem aí um mercado tão agitado assim para você conseguir fazer show a cada 15 dias ali, um show grande para conseguir dar retorno ao investimento de uma construção de estádio. Então, assim, muita coisa parece difícil de entender as escolhas. Daí, por exemplo, teve uma reunião, o próprio presidente do CSA falou, eles tiveram uma reunião com os representantes brasileiros desses investidores chineses, e daí estão querendo marcar uma reunião para esses investidores chineses conhecerem melhor o clube. Meu Deus, como é que os caras estão prometendo fazer um estádio novo, gastar 100 milhões de reais num clube que eles nem conhecem? Né? Então, assim, você vê como a história parece não casar muito? Então, assim, eu espero estar errado, eu espero estar sendo cético, tô querendo desconfiar, tudo, mas se eu fosse torcedor do CSA, eu estaria muito desconfiado disso. Eu estaria muito desconfiado de que pode ter alguma coisa errada nesse negócio, que é importante ficar muito de olho nisso, para não ser algo que possa eventualmente ser pior para o clube. Porque a história de investidor que veio do nada, apareceu do nada, quis investir no futebol de clube e no final das contas acabou sendo pior para o clube, porque o clube acabou perdendo o dinheiro, acabou ficando com dívidas de investimentos que um investidor fez em nome do clube, daí esse investidor some do mapa e o clube fica com a dívida, tem de monte. E se o torcedor do CSA quiser entender melhor,
Procura algum torcedor do Guarani e pergunta sobre os investidores italianos que iam entrar no Guarani há uns anos atrás. Né? Que tinham uns investidores italianos que iriam entrar no Guarani, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Entendeu? Não aconteceu nada, ajudou a afundar ainda mais o Guarani, que demorou anos e anos para conseguir se reconstruir. Só agora o Guarani está conseguindo tirar a cabeça para fora d'água, voltou para a Série B do Brasileiro, e agora voltou para a Série A1 do Campeonato Paulista, né, já neste ano jogou. Então, assim, e o Guarani até agora não conseguiu recuperar a grandeza que tinha até a década passada. Então, acho que é um negócio bem estranho, bem nebuloso, com muitas coisas que não estão casando, que eu acho que a diretoria do CSA precisa informar melhor. Quem são esses investidores? O que eles fazem da vida? É um grupo de investimento? É um grupo de investimento que investe em quê? Investe em esporte? Investe em negócios diversos? É uma empresa chinesa que está querendo explorar uma marca, está querendo investir no mercado brasileiro, ou mais especificamente no mercado nordestino, e por isso está querendo assumir um clube nordestino? Por que especificamente o CSA? E não, por exemplo, o Bahia, o Sport, o Santa Cruz, ou pegando o Brasil inteiro, por que não o Grêmio ou o Santos? Por que especificamente o CSA? Tudo isso tem que ser falado. É uma empresa que, por exemplo, ela pode ter interesse em Maceió por algum motivo, de repente está querendo construir um mega resort. É um grupo chinês de lazer, resort, está querendo fazer um mega resort em Maceió, então estou querendo fazer a base de Maceió. Ótimo. Mas então explica isso. Por que o CSA? Por que Maceió? Ótimo, é possível você está querendo fazer uma fábrica de alguma coisa em Alagoas, então está querendo pegar um clube alagoano, ok, mas então isso tudo precisa ficar claro, porque não está claro por que escolher o CSA, não está claro por que eles estariam dispostos a gastar tanto dinheiro, não está claro como é que eles teriam retorno desse dinheiro, teriam retorno vendendo o jogador, só negociando o jogador. Se for por isso, eles não precisariam assumir um clube assim, podiam pegar um clube qualquer aleatório ali da Série B e C do Campeonato Brasileiro, bota dinheiro lá, faz um dos tantos clubes de empresários. Você está procurando CSA, você está procurando um clube com camisa, com torcida, com história, com tradição. Você quer que aquela torcida ajude a dar um mercado para esse time, né? Então, acho que tem muita coisa que está mal explicada nessa história. Acho que a diretoria do CSA talvez nem esteja sabendo tão bem tudo isso. Não duvido que a diretoria do CSA esteja de boa fé nisso tudo, só está recebendo as informações e passou a público. Mas acho que seria legal saber mais sobre esses investidores chineses, de onde vêm, aquelas histórias do Globo Repórter, né, de quem são, o que eles fazem, de onde vêm, o que eles comem, como é que eles ganham dinheiro. Tudo isso seria bom saber, entendeu? Que empresa, eventualmente se tem alguma empresa por trás, por exemplo, porque isso tudo poderia ajudar a explicar de tudo isso. Outra coisa, esse valor de 100 milhões de reais é um valor muito bom, ainda mais para a realidade do CSA, que até outro dia estava na Série B, C do Brasileiro, mas assim, acho que não é um dinheiro suficiente para transformar o CSA numa potência nacional ainda, tá? Acho que seria preciso mais, porque, por exemplo, o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo já movimentam muito mais que isso, então 100 milhões, claro, colocaria o CSA num patamar de estar brigando sempre por Libertadores. Isso é bom, já seria espetacular aí, né? Seria o CSA estaria nos seus momentos mais competitivos da história. Mas assim, ainda não é assim, até vi em algum lugar falando que vai virar o clube mais rico do Brasil, menos. Vamos com calma aí. E eu acho que o torcedor do CSA principalmente precisa ficar muito de olho nisso, tá? Precisa ficar animado, porque é uma perspectiva legal, o clube num momento bom, de repente tem uma perspectiva de investimento bom, mas ficar muito de olho nisso para não ser algum tipo de investimento daqueles bem esquisitos que no final das contas acaba até afundando o clube, tá? Acaba até sendo pior, porque vários clubes brasileiros no final das contas ferraram muito, o Corinthians com a MSI, enfim, outros casos aí, clubes que ficaram com o Guarani, com os italianos lá que eu falei e tudo. Então precisa ficar mais claro o que está acontecendo nisso tudo, tá? Mas é isso, então, isso aqui é o que eu tenho a dizer aí sobre essa parceria do CSA com os investidores chineses. Acho que, minha opinião, não é tão positiva ou tão otimista quanto a de muita gente que me pediu para falar alguma coisa, tá? Eu quero estar errado, eu quero que o lado otimista vença o lado pessimista, tá? Seria muito legal, até porque poderia incentivar outras empresas a irem atrás de clubes brasileiros, poderia incentivar outros clubes brasileiros a irem atrás de investidores, tá? E enriquecer um pouco o futebol brasileiro, mas algumas coisas ali não estão encaixando muito bem,
tá? Então, acho que precisa ficar muito mais claro aí. Tem uma reunião marcada aí para acho que é de 20 de maio em Brasília aí, então acho que lá a gente vai ficar sabendo mais um pouco dessa história aí, porque por enquanto tá muito esquisito. Mas é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscrevam no canal, clique no sininho. Comentem também o que vocês acham. Se vocês têm algo, torcem para algum clube que já fez algum tipo de parceria, se deu bem ou se deu mal, pode colocar lá embaixo também nos comentários aí, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.